Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer o passo a passo dessa pele para vocês. A Sinária, né, que é a minha modelo, ela tem a pele oleosa. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a preparação, a aplicação dos produtos, para que essa pele tenha um efeito legal, né, na maquiagem e também uma boa durabilidade. O primeiro passo de qualquer pele é a pré-maquiagem, então eu começo fazendo a higienização da pele dela usando uma água micelar. E em seguida também aplico uma loção adstringente no rosto dela para poder controlar melhor a oleosidade da pele. Para hidratar a pele da Sinária, eu vou usar um hidratante à base de gel. Eu escolhi o da Nath Capello, que é excelente, mas você pode utilizar qualquer hidratante em gel que você goste. E aí eu vou aplicar em todo o rosto dela e vir espalhando depois com um pincelzinho Duo Fiber, tá? As pessoas erram muito ao pensar que pele oleosa não precisa de hidratação. Precisa sim, porque hidratação é reposição de água e não de óleo, né? Agora eu vou aplicar um primer no rosto dela. Eu vou utilizar o BT Blue da Bruna Tavares, que é um primer que eu indico muito para quem tem pele oleosa, porque ele é mate. Então, ele tira o brilho da pele, além de disfarçar os poros, né? E aí, eu vou aplicar ele somente nas regiões onde eu quero disfarçar os poros. E, mesmo assim, uma quantidade pequena para não prejudicar a durabilidade da minha pele. Esse primer eu gosto de espalhar ele com os dedos, para ele poder ficar bem espalhadinho mesmo, tá? Que ele tem uma textura como se fosse um mousse, então acho que a espalhabilidade dele fica melhor quando eu utilizo as mãos. E aí eu vou espalhando ele todo até ele sumir da pele, e aí sim eu vou para os outros passos. A Sinária não tem muitas manchas no rosto, mas ela tem uma região ali um pouquinho mais escurecida ao redor da boca e uma olheira de intensidade média, não é aquela olheira muito intensa, mas pra gente fazer uma pele leve, né, uma pele sem muito excesso de produto na cobertura, manter o viço, a naturalidade dessa pele, eu vou fazer as correções utilizando corretivos coloridos, tá? E na colorimetria, toda vez que a gente tem uma mancha escurecida na pele de alguém, a gente tem que aquecer essa mancha utilizando um corretivo mais quente, tá? De fundo mais quente. Aqui eu utilizei o coral, né, de acordo com a tonalidade da pele dela, né, o subtom dela. Esse é o corretivo laranja que fica mais adequado para ela. Então, eu faço a aplicação usando um pincel língua de gato, que ele me ajuda a espalhar, mas também sem retirar produto, né, ele fica mais no lugar. Eu preciso que realmente esse corretivo fique ali, então não posso espalhar ele demais para não tirar o efeito dele. Logo em seguida, eu já venho fazendo a correção das olheiras também, usando esse mesmo tom de corretivo, com o pincel língua de gato. Em seguida, eu aplico um corretivo do mesmo tom da pele da Sinária, para poder dar uma suavizada nesse tom de vermelho que ficou na pele dela. E para chegar mais próximo ao tom dela e não ter nenhum problema na hora de fazer realmente a aplicação da base. Dou acabamento com uma esponjinha úmida para tirar todas as marcações deste corretivo. E vamos para a aplicação da base. Eu sempre utilizo uma base um pouquinho mais mate, tá? Para pele oleosa, para evitar que essa pele fique muito brilhante, já que ela já tem um brilho natural, né? Que vem da oleosidade, então o ideal é a gente usar uma base um pouquinho mais mate, tá? Eu sempre faço o teste da tonalidade da base no queixo da cliente antes de aplicar no rosto todo, para ter certeza que aquele tom ficou o ideal para a pele dela. Se você estiver usando algum tipo de iluminação artificial, como uma ring light, por exemplo, eu te indico neste momento desligar a luz para poder testar e ver como é que a pele dela tá com a luz apagada também, na luz natural. Porque assim você vai ter certeza se aquele tom realmente tá certo ou não, porque a luz pode enganar a gente um pouquinho, tá? Então foi exatamente o que eu fiz aqui, eu desliguei a luz, observei a pele dela, e em seguida eu ligo de novo e volto a fazer a aplicação. Eu percebi que essa base estava um pouco clara para a tonalidade de pele da Sinária, então eu subi um pouco o tom, tá? Mexi apenas no valor tonal, porque o subtom da base estava correto. E aí sim eu vim aplicando em todo o rosto dela, direto com a esponjinha, que é um jeito bem prático de aplicar, que dá uma aplicação bem leve também, dando um efeito um pouco mais natural na pele dela. E aí eu finalizo a aplicação da base no rosto todo,
dando batidinhas. É muito importante que você tenha a mão bem leve, bem suave na hora de fazer essa aplicação, para não retirar a base do rosto, tá? E aí, logo em seguida, eu já venho também puxando essa base pro pescoço, para dar uma neutralizadinha ali, ficar tudo no exato tom da pele dela. E gosto de aplicar um pouquinho também já na pálpebra, para dar uma uniformizada nessa região, que costuma ser um pouco mais escura também. Vamos agora para a iluminação abaixo dos olhos, e para isso eu fiz a misturinha de 2 corretivos para chegar em um tom abaixo da cor da pele dela, que é o que normalmente eu uso para fazer esse processo de iluminação, tá? Então, eu aplico esse corretivo usando um pincel de corretivo mesmo, abaixo dos olhos, no centro da testa, um pouquinho no centro do nariz também, e no centro do queixo, que são as regiões onde eu quero dar mais destaque pro rosto da Sinária, tá? E aí, logo em seguida, eu já venho com uma esponjinha umedecida também, não muito molhada, tá, gente? É úmida mesmo para não retirar produto. E com bastante suavidade eu venho dando batidinhas para poder espalhar esse produto e deixar ele bem uniforme na pele dela, sem nenhuma marcação. Também fiz uma misturinha de pós para conseguir chegar no tom ideal para a pele dela. E eu usei uma tonalidade um pouquinho amarelada, tá? Que é bem próxima ao subtom de pele da Sinária, né? Então, eu vim selando ali na região abaixo dos olhos. É muito importante também você tirar todas as marcações de corretivo com a esponja antes de aplicar o pó, para não ficar nada marcado, tá? Foi exatamente o que eu fiz, e só depois vim aplicando esse pó. Selei o restante da pele dela com o mesmo pó que eu utilizei abaixo dos olhos, dando batidinhas de leve para não retirar o produto. É muito importante não arrastar o pincel na hora de fazer essa selagem da pele, para não ficar abrindo aqueles buracos, sabe? Para realmente você conseguir selar sem atrapalhar toda a pele que você já fez. Então, o correto é aplicar dando batidinhas exatamente como eu mostro aqui no vídeo. Nesses cantinhos ao redor do nariz, ali na região do nariz, é muito importante também selar muito bem, porque é uma região que abre muito fácil, né? Que sai o produto com muita facilidade, por ser uma região mais funda. Então, bastante atenção com essa área. Agora eu vou fazer a aplicação do contorno na pele dela. Eu vou fazer um contorno bem suave. Vocês viram que eu não fiz a aplicação de contorno cremoso, né? Na pele da Sinária. Tô fazendo um contorno um pouquinho mais suave. E para isso eu fiz a misturinha de 2 pós. E com o pincel de blush angular, eu venho fazendo a aplicação. Então, eu dou uma misturada ali nos 2 pós que eu vou utilizar, né? Eles têm um fundinho quente, para poder realmente ficar legal no tom de pele da Sinária. E aplico dando leves batidinhas, para poder deixar bem suave. Esse pincel é ótimo, porque ele é bem fofinho, então não fica muito marcado. E aí, eu já faço a aplicação do blush. Eu tô usando um tomzinho alaranjado, tá? Com fundinho alaranjado, que fica excelente também pra tonalidade de pele dela. E com um pó bem fofinho, também venho dando batidinhas bem de leve, pra não deixar nada muito marcado. E mesclar esse blush com o tom de contorno que a gente aplicou ali já na pele dela, tá? Então, o ideal é realmente ir arrastando esse blush para ir de encontro ao contorno e tudo virar uma coisa só, ficar esse efeito bem esfumadinho, bem sutil. Na região do nariz, eu vou fazer um leve contorno para devolver sombreamento para essa região. E para isso, eu vou utilizar um pincel de esfumar bem fofinho. Vou aplicando com bastante suavidade também na mão, né? Faço a marcação ali nas laterais do nariz, na região abaixo do nariz, também na aba do nariz, tá? Esse contorno vai depender muito do formato de nariz de cada pessoa e do que você quer, né? Do efeito que você quer. Como eu faço um efeito realmente de sombreamento só para poder devolver sombra para esse nariz, né? Dar um pouco mais de formato, que se perde na hora da aplicação da base, eu respeito muito o formato de nariz da cliente. Eu não gosto muito de afinar, só quando ela me pede mesmo. Para retirar o efeito de pó do rosto e também ajudar na fixação de todos os produtos que eu apliquei, eu vou aplicar uma bruma
Eu tô usando a da Make More e aí eu deixo essa bruma secar completamente. Uma coisa que eu gosto de fazer para economizar tempo, né, enquanto essa pele seca, é fazer a correção de sobrancelhas. Eu tô usando uma pastinha de sobrancelha da Ana Paula Marçal, que tem um fundo amarronzado, acinzentado, tá? Que fica excelente para quem tem a cor de cabelo de castanho até preto. E eu faço a aplicação desse gel com um pincel chanfrado bem fininho. Esse aqui é um da MAC que eu amo, porque ele é realmente bem fininho, então dá para desenhar bem as sobrancelhas da cliente quando ela tem muita falha. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é respeitar mesmo o formato da sobrancelha dela e evitar de ficar fazendo marcações muito exageradas onde já tem pelo. Então eu me concentro mais em corrigir onde existem falhas e no restante da sobrancelha eu deixo um aspecto bem leve, bem natural, quase sem produto nenhum. Para finalizar essa maquiagem, eu vou usar um pouquinho de nada de iluminador no rosto dela, só para poder dar um glow ali na região do blush, tá? Mas é bem pouco mesmo, tá, gente? Porque como a pele já é oleosa, se a gente ficar colocando muito iluminador no rosto da pessoa, parece que a pele é mais oleosa ainda, então muito cuidado nessa etapa. Quando a pele da pessoa é muito oleosa, eu até evito de usar iluminador, tá? Eu faço uma pele totalmente mate para evitar que dê essa aparência de uma pele extremamente oleosa. E esse é o resultado final dessa pele. Conta pra mim, você tem dificuldade em maquiar pele oleosa? Deixa suas dúvidas nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Beijos e até a próxima!